Olá pessoal, chegamos agora ao capítulo 15, equações redutíveis ao segundo grau. Veja bem, encontrar o valor de x é uma das funções mais importantes na álgebra. A álgebra serve para você pegar um problema, encontrar uma equação que descreve esse problema e aí você descobrir o valor de x nessa equação, então isso será a sua solução. Agora, tem certas equações que são muito mais difíceis que outras. Quais são as equações que a gente viu até agora? A equação do primeiro grau, onde você tem alguma coisa vezes x é igual a alguma coisa, né? Como a gente resolve uma equação do primeiro grau? A gente passa todo mundo que tem x para um membro e quem não tem x vai para o outro membro. Aí a gente chega um negócio assim, por exemplo, 4x igual a 12. Legal, então daqui a gente descobre que o x é igual a 12 dividido por 4, que no caso é 3. É a equação do primeiro grau. Outro tipo de equação um pouco mais difícil é a equação do segundo grau. Então, na equação do segundo grau, o que você tem que fazer é reduzir a tua expressão a uma forma desse tipo aqui. ax2 mais bx mais c e é igual a zero. E aí você tem uma fórmula para resolver isso, ou você pode resolver mentalmente, etc. Agora, tem outros tipos de expressões algébricas bem mais complicadas. Esse capítulo, ele fala sobre outros tipos de equações, só que podem ser resolvidas se a gente conseguir reduzir essas equações a uma equação do segundo grau. Então, chama-se equações redutíveis ao segundo grau. O primeiro tipo de equação que a gente vai ver, que pode ser resolvido desse jeito, é a equação irracional. Um fato interessante é que esse tópico tem muito pouca teoria. A teoria é mínima. O que a gente tem que fazer é dar um jeito de sumir com o radical. Uma equação irracional é uma equação que tem x dentro de uma raiz. Então a gente já aprendeu no capítulo 14 a trabalhar com radicais, Vamos usar então isso nas equações. Vamos resolver essa equação irracional aqui. Raiz de 3x mais 16 menos 6 é igual a x. Bom, então duas coisas que você tem que lembrar. Você tem que dar um jeito de fazer alguma manipulação algébrica para sumir com o radical. E outra coisa que você tem que lembrar é que a raiz quadrada nunca pode ser feita com números negativos. Então, quando você encontra, às vezes, um valor de x, você tem, ao substituir na equação, você vê que vai resultar num radical negativo. Não pode. Então, o número que você está extraindo a raiz sempre tem que ser positivo ou zero. Você tem que testar isso. Bem, algebricamente, o jeito mais fácil de resolver uma equação dessa é você deixar o radical sozinho em um membro e quem não é radical vai para o outro membro. Aqui tem um único radical, então esse é o jeito mais fácil, que vai dar algebricamente menos trabalho. Vamos deixar esse radical no primeiro membro, raiz de 3x mais 16, e no segundo membro passa o 6 para lá, então isso aqui vai dar x mais 6. Se eu elevar isso aqui tudo ao quadrado, eu vou sumir com esse radical. Mas aí eu vou ficar com a equação do segundo grau, não tem problema. Então, elevando todo mundo ao quadrado, eu posso elevar todo mundo ao quadrado? Pode, porque se um número é igual ao outro, o quadrado de um número é igual ao quadrado do outro. Então, o elevar ao quadrado é uma operação que você pode fazer. Só tem que tomar cuidado com números negativos. A raiz quadrada, além dela exigir que o número que está lá dentro seja positivo, o próprio resultado dela é também um número positivo. Então você não pode ter um cara negativo aqui. Você não pode achar, por exemplo, x igual a menos 10. Se o x for igual a menos 10 nessa equação, aqui nesse segundo membro você vai ter menos 4. E a raiz quadrada de alguém não pode dar menos 4. Claro, quando você está usando esse símbolo aqui, você está indicando a raiz quadrada positiva desse valor. Bom, vamos elevar aqui ao quadrado. Então isso aqui elevando ao quadrado vai sumir o radical. Então vai ficar 3x mais 16
que é o quadrado disso aqui, a raiz vai sumir, né? E no outro membro, essa expressão aqui vai ficar elevada ao quadrado. Então o quadrado da soma é o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Bom, então você recaiu na equação do segundo grau. Vamos resolver? Então isso vai ficar x ao quadrado. Passando o 3x para cá, vai ficar 9x. Passando o 16 para cá, vai ficar mais 20. Então, claro, além de fazer isso, eu inverti os membros, né? x2 mais 9x mais 20 é igual a 0. Então você resolve essa equação, que a gente sabe resolver isso aqui usando a fórmula quadrática, ou então a gente pode até resolver de cabeça, né? Ó, produto é 20 e soma é 9. Quem são esses números? 4 e 5. 4 e 5. Realmente, o produto é 20 e a soma é 9. E o sinal? Como aqui é mais, quer dizer que os dois têm o mesmo sinal. E qual é esse sinal? O sinal contrário ao termo em x. Então, menos 4 e menos 5 são as soluções dessa equação. Agora você tem que pegar esses dois valores de x que você encontrou e substituir na sua equação original para ver se dá tudo certo, se não aparece nenhuma raiz de número negativo. Vamos substituir o menos 4, por exemplo. Olha aqui. Se você fizer x igual a menos 4, você vai ficar com 3 vezes menos 4 vai dar menos 12. Menos 12 com 16 vai dar 4. Então vai ficar a raiz de 4 é igual a x mais 6, que é menos 4 mais 6. Então isso aqui vai dar 2 igual a 2, tá certo. 2 é igual a 2. Então essa raiz menos 4 serve. Ela passou no teste. Vamos agora testar a raiz menos 5, tá? Fazendo aqui menos 5, nós vamos ficar com 3 vezes menos 5, vai dar menos 15. Menos 15 mais 16 é 1, raiz de 1 é 1. Então vai ficar raiz de 1 igual x mais 6, né? Que é menos 5 mais 6. Menos 5 mais 6. Então vai ficar com raiz de 1 é igual a 1. Que beleza, ela passou também. Então, menos 4 e menos 5 são duas raízes que serviram na equação original. Então, a resposta, conjunto solução, é menos 4 e menos 5. Você pode escrever assim ou pode escrever x igual a menos 4 ou x igual a menos 5. Pode escrever de qualquer uma das duas formas. Muito bem, então nós vimos uma equação irracional muito bonita, né? Ela foi elevada ao quadrado, ela foi reduzida a uma equação do segundo grau e as duas raízes serviram, não deu nenhum problema. Vamos ver aqui um outro caso diferente, olha. Raiz de x menos 3 mais 4 é igual a 1. Sempre que possível, vamos fazer a primeira tentativa, que é deixar o radical sozinho num membro e todo mundo que não é do radical vai para o outro membro. No caso dessa equação aqui, vamos deixar o radical aqui no primeiro membro, então vai ficar x menos 3 é igual, passa o 4 para lá e aí nós vamos ficar com menos 3. Olha só. Nessa equação aqui, eu não preciso nem fazer nada. Já vou marcar que ela é impossível. A solução é essa aqui, nenhuma das respostas acima. Essa aqui é uma equação impossível. Não adianta nem elevar ao quadrado. Por que isso? Porque isso aqui é um radical, e um radical nunca pode ser negativo. O radical, ele tem que ter um radicando positivo quando você tem uma raiz quadrada, né? Se fosse uma raiz cúbica, não teria problema. Ó, raiz cúbica não tem problema. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Você pode tirar a raiz cúbica de números negativos, não tem problema. Mas a raiz quadrada, a raiz quarta, qualquer raiz de índice par, né?
o número, a expressão que está dentro do radical tem que ser positiva e o resultado também é positivo. Então esse resultado aqui não pode dar menos 3, é impossível. Não tem x que você bote aqui que dê o resultado menos 3. Se você tentasse elevar ao quadrado e depois encontrar um x e testar, você ia chegar à mesma conclusão. Olha só, se eu tentasse resolver, eu ficaria com isso aqui, ó. Elevando ao quadrado, ficaria com x menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado, que é 9. Então, isso aqui ia dar x igual a 12. X igual a 12. E aí, substituindo esse valor na equação original, fazendo x igual a 12, isso aqui vai dar raiz quadrada de 12 menos 3, que é 9, mais 4, é igual a 1, ou seja, você ficar com 3 mais 4 é igual a 1, ou seja, isso aqui está errado, é impossível. Então esse é o cuidado que você tem que ter com as equações irracionais. Você sempre tem que realizar algum algebrismo, normalmente elevando ao quadrado, né? Claro, você tem que arrumar a tua expressão antes de elevar ao quadrado. Resolve normalmente, depois você testa os resultados. Aqui eu nem precisei testar, porque eu já cheguei numa coisa aqui que é inviável, né? Uma raiz quadrada de alguém, de qualquer que seja esse alguém, nunca poderá dar menos 3. Olha aqui mais uma equação irracional. Olha, essa aqui a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ela tem 2 radicais. Se eu levar ao quadrado, eu vou sumir com esses radicais? Não vai sumir com os radicais. Você vai ter que elevar isso ao quadrado 2 vezes. Agora, eu posso elevar ao quadrado de um jeito com mais sofrimento ou de um jeito com menos sofrimento. Olha aqui, se eu levar todo mundo aqui ao quadrado, elevando esse primeiro membro ao quadrado do jeito que ele está, eu vou sumir com esse radical e com esse radical. Só que vai aparecer 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Olha aqui. A menos b ao quadrado é quadrado primeiro mais quadrado primeiro do segundo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, se o a e o b forem esses 2 radicais aqui, elevando ao quadrado, esse radical vai sumir, esse radical vai sumir, mas você vai ter esse termo aqui ainda. 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai ser um radical. Como vai ser esse radical? 2 vezes raiz de 5x menos 1 vezes a raiz de x mais 6. Vai ficar horroroso. Eu vou começar a fazer aqui só para vocês verem que é realmente mais trabalhoso. Ó, elevando ao quadrado do jeito que está, isso aqui vai ficar quadrado do primeiro, que é 5x menos 1. Mais o quadrado do segundo, que vai dar x mais 6. Aí vai ficar o termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo vai ficar o produto de 2 radicais. Então lá dentro do radical vai ficar uma expressão do segundo grau. 5x menos 1 vezes x mais 6. E no segundo membro vai ser 3 ao quadrado, que é 9. Então, o que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que passar todo mundo para lá e elevar ao quadrado de novo para sumir com esse radical. Vai dar mais trabalho. Então, quando você tem isso, 2 radicais, é mais fácil você não ir por esse caminho. Aqui dá para resolver, você vai achar a resposta normalmente, só que vai dar mais conta, tá? Quando você tem 2 radicais, é mais fácil você distribuir o trabalho entre os 2 membros. Ou seja, deixa um radical no primeiro membro e deixa outro radical no segundo membro. Olha aqui. Eu vou deixar esse primeiro radical no primeiro membro. Vai ficar raiz de 5x menos 1. No segundo membro, eu vou passar para lá esse radical. Então vai ficar raiz quadrada de 3 mais raiz de x mais 6. E agora, quando você elevar ao quadrado, você vai continuar com o radical. Esse radical vai sumir, mas esse radical aqui vai continuar. Só que você vai ficar com um radical mais simples, com a expressão do primeiro grau. Olha aqui, vamos levar ao quadrado agora. Isso aqui vai dar 5x menos 1. E aqui vai ficar um quadrado da soma. Quadrado do primeiro, 9.
mais o quadrado do segundo, que é x mais 6. E vai ficar mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 3 vezes essa raiz. 2 vezes 3 vai dar 6 vezes essa raiz. Qual que você prefere? Esse aqui ou esse aqui? Esse aqui vai ficar uma expressão do segundo grau. Vai dar um pouco mais de trabalho. Vamos então passar todo mundo para o primeiro membro. Vamos deixar só esse radical sozinho no segundo membro aqui, tá? Aqui eu vou ficar o 5x e esse x vai passar para lá. Vai ficar 4x. O que mais vai ficar com ele? Eu tenho aqui 9 mais 6, 15. E tenho lá um menos 1. E esse 15 vai passar para lá negativo. Então isso aqui vai ficar menos 16. É igual a 6 raiz de x mais 6. Bom, eu vou ter que elevar ao quadrado novamente. Eu tenho esses 6 aqui para tá me atrapalhando. Vai ficar aqui um 36 vezes isso. Mas dá pra gente simplificar por 2 antes, né? É menos ruim. Vamos simplificar por 2. Isso vai dar 2x menos 8 é igual a 3 raiz de x mais 6. Pronto. Agora eu elevo ao quadrado. Elevando aqui ao quadrado, vamos ficar com 4x2 menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então isso aqui vai dar 8 vezes 4, 32x. Mais o quadrado do segundo, 64. E do lado de cá vai ficar 9 vezes, aí o radical vai sumir, vai ficar 9 vezes x mais 6. Então isso aqui vai dar 9x mais 9 vezes 6, 54. Pronto, recaímos numa equação do segundo grau. Agora é só passar o 9x para cá, passa o 54 para cá. Então isso vai ficar 4x2 menos 32x menos 9x vai dar menos 41x. E aqui vai ficar mais 10. É igual a 0. Legal, uma linda equação do segundo grau com A diferente de 1, né? Não vai tentar fazer soma e produto aqui direto que vai dar mais trabalho. Bom, você pode usar a fórmula quadrática, vai elevar 41 ao quadrado. Está disposto a fazer isso? Aí eu vou usar aqui um macetinho que eu mostrei no capítulo 13, que quando você tem uma equação do segundo grau, onde o A, que é o termo, o coeficiente x2, é diferente de 1, você vai encontrar uma equação auxiliar, que ela é formada desse jeito aqui, ó. Pega esse A, multiplica pelo C, repete o B e o coeficiente de x2 fica sendo 1. Então fica x2 menos 41x mais 40 é igual a 0. Lembra desse macetinho aqui que eu mostrei no capítulo 13? Se você não viu o capítulo 13, vai lá ver, porque é bastante interessante. Porque agora fica fácil você resolver de cabeça. Você resolve essa e depois você vai dividir as raízes por esse número aqui e vai achar as raízes da equação original. Quem é que multiplicado dá 40 e somado dá 41? 1 e 40. 1 e 40. E o sinal está certo? Está certo, porque aqui é positivo, os dois têm o mesmo sinal e o sinal é o contrário desse aqui. Isso é resolução da equação do segundo grau mentalmente. E aí nós dividimos de volta por esse número. 1/4, 40 sobre 4. E aí, com isso, nós achamos as raízes dessa equação original aqui. Então, as raízes são 1/4 e 40 sobre 4, que é igual a 10. Então, 1/4 e 10. Calma, agora eu tenho que pegar essas duas raízes e testar na equação original. Sobrou um espacinho? Vamos começar com x igual a 10. X igual a 10, isso aqui vai ficar 5 vezes 10, 50. 50 menos 1, 49. Raiz de 49 é 7. E aqui a gente vai ter 10 mais 6, 16. Raiz de 16 é 4. Isso dá 3 mesmo? Dá.
Então essa raiz serve. Essa raiz x igual a 10 serve. Agora, para testar outra raiz, vai ter que fazer aqui uma continha com fração, né? Testar a segunda raiz, vamos lá. 5 vezes 1/4. Isso aqui vai dar raiz de 5/4. Tiro 1. Isso aqui vai dar raiz de 1/4, que dá meio. Tá? Isso aqui, 1/4 mais 6. Vamos fazer a conta aqui. 1/4 mais 6. Isso aqui vai dar, reduzindo aqui ao mesmo denominador, vai dar 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Vai ficar a raiz de 25/4. Extraindo a raiz de 25/4, vai dar 5 meios. Ah, então isso vai ficar assim, ó. Agora eu já sei quanto é que vale cada raiz dessa. Agora eu vou substituir, ó. Isso aqui dá meio, menos. Isso aqui deu 5 meios. 1 meio menos 5 meios. Quanto dá isso? Dá menos 4 meios, que dá menos 2. Isso dá menos 2, aqui está dizendo que dá 3. Então essa raiz aqui não serve. É muito simpática, mas ela não serve. Por que aparece uma raiz estranha? É porque quando você eleva ao quadrado, você pode ter um cara positivo e um cara negativo dos dois membros, e quando você eleva ao quadrado, ficam os dois positivos, aí dá certo. Aí você acha uma resposta que, na verdade, ela é baseada numa falsidade, porque você elevou ao quadrado um número negativo lá atrás e ele virou positivo. É isso que dá origem às raízes estranhas. Então sempre faça isso, tá? Sempre teste as raízes que você encontrar. Olha, eu coloquei aqui algumas questões. Quantas tem aqui? 15 questõezinhas, né? 15 equações irracionais para você resolver. Tem aí o gabarito, tá? O gabarito é esse aqui, ó. É o E2, tá? São essas respostas aqui. Então, exercício 2. São 15 equações irracionais. Exercício 2. Então, você pode fazer e conferir lá as respostas no gabarito. Eu vou resolver aqui umas. Vou resolver essa aqui, ó. A questão H. Uma equaçãozinha simples. Vamos colocar ela aqui. Tá aqui, é a equação de letra H. A gente já viu que quando tem esse caso aqui de ter dois radicais, é bom você deixar cada radical num membro, né? Então vamos deixar esse radical no primeiro membro e esse aqui vamos jogar para o segundo membro. Isso vai ficar raiz de 3x mais 1 é igual a 3 menos a raiz de x menos 4. Agora a gente eleva todo mundo ao quadrado. Esse radical aqui vai sumir. Vai ficar 3x mais 1. E aqui a gente faz quadrado da diferença. Quadrado primeiro mais o quadrado segundo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso vai ficar 9 mais x menos 4. Vai ficar menos 6 vezes a raiz de x menos 4. Agora a gente dá uma arrumadinha aqui. Passa todo mundo lá para o segundo membro. Eu tenho aqui, ó, para o primeiro membro, a gente tem aqui o 3x e o x. Isso vai ficar 2x. A gente tem aqui 9 menos 4, 5. Vai passar para lá menos 5. Vai ficar menos 5 com esse 1 que já estava lá. Vai ficar então menos 4. E no segundo membro vai dar isso aqui. Menos 6 raiz de x menos 4. Posso dividir por 2 todo mundo. Isso vai ficar x menos 2 é igual a menos 3 vezes a raiz de x menos 4. Agora, elevando todo mundo ao quadrado, isso vai dar quadrado primeiro menos 2 vezes primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. E isso aqui vai ficar 9 vezes x menos 4.
Então vai dar 9x menos 36. E finalmente passamos todo mundo para o primeiro membro, porque a gente recaiu numa equação do segundo grau. Isso vai ficar x2 menos 9x com esse 4x vai dar menos 13x. E esse menos 36 vai passar para lá mais 36. Então vai ficar mais 40. Pronto, uma belíssima equação do segundo grau. Quem são os dois números que multiplicados dão 40 e somados dão 13? 8 e 5. E o sinal? O sinal, os dois vão ter o mesmo sinal, né? Porque aqui é positivo, claro, senão seria diferença, não soma. E eles vão ter o sinal contrário ao termo em x. Então, os dois serão positivos, está certo. 8 e 5 são as soluções. Vamos, então, testar na equação original, que pode ser que tenha aí uma raiz estranha, né? Olha aqui. A minha equação original é essa. Raiz 3x mais 1 mais a raiz de x menos 4 é igual a 3. Olha, fazendo x igual a 8, isso vai dar 3 vezes 8, 24. 24 mais 1, 25. Raiz de 25 é 5. Já não deu, né? Porque está dando 3 aqui a soma. Se aqui você já está começando com 5. Agora, se você jogar aqui o 8, vai ficar raiz de 4, que é 2. Então vai ficar 5 mais 2 é igual a 3. Isso é falso. Isso é falso. Então essa raiz 8 aqui não serve. Vamos tentar a raiz 5 agora. Fazendo x igual a 5, isso vai ficar 3 vezes 5, 15. 15 mais 1, 16. Raiz de 16 é 4. X é igual a 5, então 5 menos 4, 1. Raiz de 1 é 1. 4 mais 1 é igual a 3. Isso está certo? Não. É outra raiz estranha. Poxa, as duas raízes morreram? Tem certeza que é isso mesmo que aconteceu? Letra H do gabarito, ó. Solução é igual a vazio, tá? Isso é comum acontecer com as equações irracionais, porque você cria raízes estranhas por causa daquele motivo que eu já falei. Você tem um número negativo, um radical, quando você eleva ao quadrado ele fica igual, mas na equação original ele não fica igual. Mas para chegar à solução você acaba criando raízes estranhas. Problema letra J, né? Mais uma equação irracional aqui que parece um pouco ameaçadora, porque tem 3 radicais, um dentro do outro aqui. Então, a princípio assusta, né? Quem não está acostumado a resolver equações irracionais vai ali, não sei fazer isso não. Mas essa aqui é relativamente fácil. Você vai elevar ao quadrado para sumir com esses radicais. Vamos elevar ao quadrado pela primeira vez. Elevando todo mundo ao quadrado, isso vai ficar 7 mais essa raiz. Raiz de x mais a raiz de x mais 2. Então, elevando ao quadrado, esse radical triplo vai ficar um radical duplo. E aqui, elevando ao quadrado, vamos ficar com 9. Bom, vou elevar ao quadrado mais uma vez, mas antes disso, vamos passar o 7 para lá para ficar com a expressão mais simples. Isso vai ficar raiz de x mais a raiz de x mais 2. No segundo membro vai ficar 9 menos 7, que é 2. Mais simples, né? Agora, elevando todo mundo ao quadrado, essa raiz vai sumir. Vai sobrar x mais a raiz de x mais 2. E aqui no segundo membro vai ficar 2 ao quadrado, 4. Mais uma vez, passamos o x para lá para ficar com essa raiz sozinha. Então vai ficar com raiz de x mais 2. E aqui vai ficar 4 menos o x, que o x passou para o outro lado. 4 menos o x.
Finalmente, elevamos ao quadrado pela última vez para sumir com essa raiz que restou aqui. Elevando ao quadrado vai ficar x mais 2, e aqui elevando ao quadrado vai ficar x2 menos 8x mais 16. É o quadrado da diferença, né? Ficamos com a equação do segundo grau. Passando agora o x mais 2 para o lado de cá, a equação vai ficar assim. x2 menos 9x mais 14 é igual a zero. Uma simpática equação do segundo grau. Quem são os dois números que multiplicados dão 14 e somados são 9? É isso mesmo? É, porque aqui é positivo, então quer dizer que as raízes têm o mesmo sinal. Então isso aqui é o produto e isso aqui é a soma. E o sinal eu vejo depois. Quem são os dois números que multiplicados dão 14 e somados dão 9? Muito fácil. 2 e 7. O produto dá 14 e a soma dá 9. E o sinal deles? O sinal, no caso, vai ser o sinal contrário ao do termo em x. Então é positivo, tá certo? Então essas aqui são as minhas raízes. Agora, será que elas são válidas ou são estranhas? Será que as duas servem? Vamos testar. Vamos primeiro testar a raiz x igual a 2. Então jogando x igual a 2, isso aqui vai dar a raiz de 7 mais a raiz de 2 mais a raiz de 2 mais 2. Será que isso dá 3? Você testa, né? Vai lá, faz o teste. Isso aqui vai dar 2 mais 2, 4. A raiz de 4 é 2. Raiz de 2 mais 2 é 4. E aí vai ficar... Raiz de 4 é 2. 7 mais 2, 9. Raiz de 9 é 3. Serviu. Tem que testar, fazer as continhas lá, tá? Então, x igual a 2 é uma raiz que serve. Agora vamos ver o 7. Fazendo x igual a 7, isso aqui vai ficar a raiz de 7 mais a raiz de 7 mais a raiz de 7 mais 2. Será que isso dá 3? Tem que dar 3, né? Para a raiz servir. Aí você confere. 7 mais 2, 9. Raiz de 9 é 3. 3 mais 7, 10. Ficou feio, hein? Ficou raiz de 7 mais a raiz de 10 é igual a 3. Será que isso pode? Será que isso aqui dá isso? Com certeza não dá isso, tá? Não dá isso. É só você elevar ao quadrado que você vê que isso aqui não dá. Elevando ao quadrado, isso aqui vai dar 7 mais a raiz de 10 vale 9. Será? Isso só funcionaria se a raiz de 10 valesse 2. Mas a raiz de 10 não é 2, né? Quem é que tem a raiz de 2? É o 4. Então, essa raiz x igual a 7, ela não serve, tá? Não serve. Então, a única raiz que serve é x igual a 2. Então, acostume-se sempre a fazer isso. Testar as raízes para eliminar eventuais raízes estranhas. Bom, vamos então resolveressazinha aqui que caiu na prova do Colégio Naval de 2014. Olha aqui, eu tenho raiz quadrada, vamos escrever aqui. Raiz quadrada de x mais 4 mais a raiz quadrada de x menos 1. Tudo isso é igual a 5. Essa é a equação original. E aí o problema faz umas perguntas aqui. A solução real dessa equação é um múltiplo de 3, é um par maior que 2, etc. Não, vamos resolver então a equação. Olha, lembra que se você levar todo mundo aqui ao quadrado, você some com esse radical, mas você vai ficar com 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é um outro radical, e ainda por cima do segundo grau, né? O número que está lá dentro do radical é uma expressão do segundo grau. Então, quando acontece isso, é recomendável para você fazer menos contas, passar algum radical para o segundo membro. E aí você vai ficar com cálculos mais simples. Então vamos passar o x menos 1, esse raiz x menos 1, lá para o segundo membro. Vamos ficar com raiz de x mais 4 é igual a 5 menos a raiz quadrada de x menos 1. Agora eu levo ao quadrado.
Bom, elevando todo mundo ao quadrado, vai ficar no primeiro membro x mais 4, e no segundo membro, quadrado primeiro mais o quadrado segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então isso aqui vai dar 25 mais x menos 1, menos, vai ficar 2 vezes 5, 10, menos 10 raiz de x menos 1. Agora, olha que interessante aqui, esse x vai sumir, que coisa legal. Esse x some, e aqui vou ficar com 25 menos 1 é 24. Mas quando esse 24 passar para o lado de lá, ele vai juntar com esse 4 aqui, vai ficar menos 20. Né? Menos 24 mais 4, menos 20. Vai ficar menos 20 é igual a menos 10 raiz de x menos 1. Bom, eu posso simplificar aqui por 2 e trocar o sinal. Então isso aqui vai ficar 2 é igual a raiz de x menos 1. Bem mais simples, né? Eleva ao quadrado, ficamos com 4 é igual a x menos 1, ou seja, o x vale 5. Esse x é igual a 5 que a gente encontrou. Vamos testar na equação original. Vai ficar, fazendo x igual a 5, vai dar 5 mais 4, 9. Raiz de 9 é 3. E aqui fazendo x igual a 5, vai ficar raiz de 5 menos 1, que é a raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 3 mais 2 é igual a 5? 3 mais 2 é igual a 5. Essa raiz serve. Então essa é a solução da equação irracional. Vamos ver aqui qual é a opção que serve. É múltiplo de 3? Não. É um número par maior que 17? Não. É um número ímpar, não primo? É ímpar, mas ele é primo. É um divisor de 130? É divisor de 130, olha aqui. O 5 é divisor de 130, né? É uma potência de 2? Não. Então realmente essa aqui é a única opção que serve. É claro, eles fazem desse jeito aqui para o aluno não fazer testando pela resposta, né? Malandro, o cara pega as respostas e testa e vê qual é que dá certo. Então, normalmente não dá para fazer isso. Você tem que resolver mesmo e olhar lá qual é a opção que se encaixa. Então, é um divisor de 130? É. O 5 é divisor de 130. Questão bem tranquila, mas se você sabe, equação irracional. Se você sabe manusear. Se você começasse elevando o quadrado, isso aqui, e quadrado disso é igual a 25, você ia chegar também a essa resposta. Provavelmente você ia achar uma raiz estranha, porque ia dar numa equação do segundo grau, e você ia ter que testar essas raízes, mas ia chegar na solução também. Olha só, a EPICAR também adora equações irracionais, né? É claro que quando a gente fala colégio naval, isso se aplica também para a EPICAR, que é a escola equivalente na aeronáutica, né? Colégio militar, ensino médio também adora esse tipo de equação. Olha só, essa equação, ela a princípio é para te assustar, tá? O que eu teria que fazer aqui? Passar para lá, multiplicando. Você vai ter que fazer o que você sabe fazer, manipulação algébrica. Vou passar esse denominador para lá multiplicando. É claro que eu tenho que no final testar as minhas raízes para que esses radicais, esses números que estão dentro dos radicais não sejam negativos, e também esse denominador aqui não pode ser zero. Tudo isso eu tenho que testar no final. Você pode fazer isso tudo no início ou testar no final. Tanto faz. Eu gosto de testar as raízes no final. Então, vamos passar nessa equação, passar esse denominador para lá multiplicando, vai ficar 2 vezes isso, de x mais 4, mais a raiz de x menos 4, é igual a 2 vezes isso. Isso vai ficar 2 vezes a raiz de x mais 4, menos 2 vezes a raiz de x menos 4. Eu vou fazer o seguinte, ó, esse radical aqui, eu posso juntar com esse, é do mesmo tipo, né? O radicando é o mesmo. Então eu posso passar isso aqui para o lado de cá, e esse outro, que é a raiz de x menos 4, eu posso passar lá para o primeiro membro para juntar com esse. Isso vai ficar
duas vezes essa raiz passando para lá, vai ficar 3 vezes a raiz de x menos 4. E nesse membro aqui, essa raiz vai juntar com essa, só que vai ficar 2 menos 1, vai ficar uma vez a raiz dx mais 4. Então, dois radicais diferentes, raiz de x menos 4 e raiz de x mais 4. Eles estão isolados, cada um está num membro. Vou elevar todo mundo ao quadrado agora. Elevando todo mundo ao quadrado, os radicais vão sumir e esse 3 aqui vai virar 9. 3 ao quadrado, 9. Então vai ficar 9 vezes x menos 4, que dá 9x menos 36. E do lado de cá vai ficar x mais 4. Ótimo. Agora eu faço, ficou uma equação do primeiro grau. Essa é uma equação redutível ao primeiro grau, não é nem ao segundo grau, de tão fácil. Então passo x para cá, vai ficar 8x. Passo 36 para lá, vai ficar mais 36 mais 4, 40. Isso vai dar x igual a 5. E agora nós temos que testar esse x igual a 5 aqui, para ver se ele serve. Para ver se não aparece nem número negativo dentro do radical, né? Para ver se não aparece um denominador zero. Vamos testar isso. Então, eu pergunto, fazendo x é igual a 5 aqui na equação original, vamos ficar com isso aqui, ó. O x mais 4 vai dar 5 mais 4, 9. E aqui o x menos 4 vai ficar 5 menos 4, 1. No denominador vai ficar raiz de 9 menos raiz de 1. Isso aqui vai dar 3 mais 1. 3 mais 1. E aqui vai ficar 3 menos 1, que vai dar 4 sobre 2. Que dá 2. E realmente é isso que tinha que dar 2, né? Então essa raiz aqui serve, ok? Então essa é a resposta x igual a 5. Vamos olhar aqui nas opções. Resolvendo-se a equação abaixo, encontra-se um número. O número encontrado é o 5. Ele é par? Não. Ele é primo? É. 5 é um número primo. É um divisor de 81? Não. É um múltiplo de 7? Não. Então essa aqui é a resposta. A letra B é um número primo. Agora uma do colégio militar. Sempre assim, equação irracional, ela normalmente começa com uma expressão assustadora, para assustar o aluno, né? O cara vai olhar assim, raiz cúbica de x mais 1, ele tem uma raiz sexta e não sei fazer isso. Isso aqui nada mais é que uma equação do segundo grau disfarçada. Porque, olha só, raiz sexta de x mais 1. Aqui é a raiz cúbica de x mais 1 também. Se aqui fosse x mais 2, x mais 3, se fossem radicandos diferentes, ia dar muito mais trabalho. Mas é o mesmo radicando. Aqui tem x mais 1 e aqui tem x mais 1. Só que esse aqui está sendo feita a raiz cúbica e aqui está sendo feita a raiz sexta, né? Então eu vou fazer o seguinte. Essa raiz aqui é o que dessa? Ou essa é o que dessa? Uma aí é o quadrado da outra. Consegue olhar e dizer aí quem é o quadrado de quem? Olha aqui. Essa raiz cúbica, ela é o quadrado dessa. Claro, a raiz cúbica é o quadrado da raiz sexta. Ou seja, esse termo, esse radical aqui, é o quadrado desse. Tá certo isso? Tá. Como é que você faz isso aqui? Você, quando vai elevar ao quadrado, esse x mais 1 está com expoentes. Qual é o expoente dele? É um sexto. O expoente dele é um sexto. E aqui o expoente é um terço. Agora, um sexto, quando você multiplicar por 2, vai dar um terço. Certo? Então esse aqui é o quadrado desse. É claro, se você tivesse x3 e x6, claro que x elevado a 6 é o quadrado de x elevado ao cubo. Esse é o quadrado desse, mas na raiz é diferente. Porque o camarada que é índice da raiz
é como se fosse uma raiz fracionária, um expoente fracionário. Então isso daqui era sacada, você tem um bom conhecimento de radicais para sacar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, já que eu estou fazendo isso, eu vou chamar essa expressão aqui de K. E essa aqui eu vou chamar de quem? De K2. Certo? Já que esse radical é o quadrado desse radical. E eu vou reescrever essa equação desse jeito aqui. 3 sobre K menos 1 sobre K2 é igual a 2. Uma simpática equação do segundo grau. Quer ver? Vou eliminar o denominador. Aqui vai por K, aqui vai por 1. E aqui o denominador é 1, vai por K2. Ela vai ficar assim. 3K menos 1 é igual a 2K2. Depois no final eu substituo o valor de K aqui para achar quem é o X. Então isso aqui vai ficar uma equação do segundo grau assim, ó. 2K2 menos 3K mais 1 é igual a 0. Pronto, sem esquentar a cabeça, pode fazer pela fórmula quadrática aqui. O K vai ser menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B2 menos 4AC. 4 vezes 2 vezes 1, 8. Sobre 2A. 2 vezes 2, 4. Isso aqui vai dar então 3 mais ou menos 1 sobre 4. 3 mais ou menos 1 sobre 4, então você vai encontrar aqui duas raízes. 3 mais 1 dá 4 sobre 4, é 1, é uma raiz, e a outra raiz vai ser 3 menos 1, 2, 2 sobre 4, meio. Então, você tem aí essas duas raízes, 1 e 1 meio. Vamos então substituir esses valores de K que nós encontramos para descobrir quem é o X. Tem uma continha adicional aí, tá? Eu já usei a minha equação auxiliar, já encontrei as soluções da minha equação auxiliar. Agora eu vou achar o X correspondente, vamos ver se dá certo. Agora eu vou pegar as soluções dessa minha equação auxiliar. Essa equação aqui, ela não dá o X, ela dá quem? Ela dá o K. O K é isso, é a raiz sexta de X mais 1. Então vamos ver. O que pode ser feito? Olha, raiz sexta de X mais 1 pode ser 1, que é o valor de K. Bom, nesse caso, quem é o X? Quem é o valor de X que vai fazer com que a raiz sexta de X mais 1 dê 1? É o 0, né? Claro, você vê aqui que fazendo X igual a 0 vai dar certo. A raiz sexta de 1 é 1. Ou então você faz isso com a 1 eleva a sexta, vai ficar X mais 1 igual a 1, X igual a 0. Bom, então X igual a 0 é uma solução da minha equação. E fazendo, testando essa outra raiz, vamos fazer com que a raiz sexta de X mais 1 seja igual a 1 meio. Aqui não tem jeito, vai ter que elevar a sexta para descobrir aqui o X. Elevando a sexta, isso aqui vai ficar X mais 1 é igual a 1 meio a sexta, que vai dar 1 sobre 64. Então, passando 1 para lá, vai ficar menos 1. 1 sobre 64 menos 1 vai ficar X igual a menos 63 sobre 64. Certo? Então nós encontramos duas soluções para X. 0 e menos 63 sobre 64. Agora, quer saber de uma coisa? Você ainda tem que pegar essas soluções aqui e testar na equação original, para ver se dá certo. Olha que tristeza. Fazendo x igual a 0. Vamos ver se a gente faz aqui mesmo. Fazendo x igual a 0, isso aqui vai dar raiz sexta de 1 e raiz cúbica de 1, que é 1. Então vai ficar 3 menos 1 igual a 2, tá certo. Essa equação aqui serve. Agora, fazendo x igual a menos 63 sobre 64, vai dar um pouquinho mais de conta. Olha, menos 63 sobre 64.
Se você jogar aqui, bom, você já sabe quanto é que vai dar isso, né? Olha aqui, ó. Isso aqui mais 1 dá 1 sobre 64. Isso, é 1 sobre 64. Aí você extrai a raiz sexta. Vai dar, fazendo a raiz sexta de 1 sobre 64, vai dar 1/2. E aqui você vai fazer a raiz cúbica. Vai dar a raiz cúbica de 1 sobre 64, vai ser 1/4. Opa, 1 sobre 1/4. Pronto, isso. 1 sobre 1/4. Então, isso vai dar 3 sobre 1/2 é 6. 6. Isso aqui, o inverso de 1/4 é 4. 6 menos 4, que dá 2. Ih, dá 2, legal. Então, essa raiz aqui também serve. Então, as raízes são 0 e menos 63 sobre 64. O que o problema quer saber? A soma das raízes da equação. Então vai ficar 0 mais isso, que vai dar isso. Menos 63 sobre 64. Resposta certa, letra B. Mais umazinha aqui do Colégio Naval. A letra ficou um pouco pequena, né? Vamos ler aqui. Olha só, analise a opção que apresenta o conjunto solução da equação tal, no conjunto dos números reais. Tá, eu tenho que resolver essa equação. Vamos resolver. Vou escrever a equação aqui. Menos 3 sobre raiz quadrada de x2 menos 4. Menos 1 igual a 0. Deixa eu passar 1 para o outro lado. Olha só. Como é que eu resolvo isso aqui? Olha, se isso sobre isso é igual a 1, quer dizer que isso é igual a isso. Menos 3 é igual a raiz de x2 menos 4. Qual é a solução dessa equação? É impossível. Essa equação é impossível. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui que essa raiz quadrada dá menos 3. Não tem como. Raiz quadrada, quando você usa esse símbolo, é sempre positivo. Essa raiz quadrada usada com esse símbolo aqui, esse símbolo não quer dizer mais ou menos 3, mais ou menos a raiz. Esse símbolo quer dizer a raiz positiva disso. Então não pode dar menos 3. Então, essa é uma equação impossível. Então, o conjunto, o que ele está perguntando? O conjunto solução dessa equação é o vazio. Não tem solução. Aliás, o Colégio Naval gosta muito de fazer isso, né? Botar lá uma questão cuja resposta é impossível. Então, não tem resposta. Não existe nenhum X que satisfaça. Eles gostam muito de fazer isso. Então, tá lá. É uma equação fácil, só que você não tem trabalho algum de fazer conta, mas você tem que ter o conceito. Você tem que saber que a raiz de qualquer coisa, raiz quadrada de qualquer coisa, é um valor positivo ou 0, nunca pode dar negativo. Vamos fazer maisessazinha aqui do Colégio Naval? Olha aqui, a quantidade de soluções reais e distintas da equação tal é... Então ele quer que você resolva essa equação e diga quantas são as soluções. Vamos resolver. Ó, 3x3 menos a raiz quadrada de 33x3 mais 97, tudo isso é igual a 5. Equação bem simples. Você vai resolver daquele jeito básico, é deixar o radical sozinho no membro e quem não é do radical vai para o outro membro. Vamos passar esse radical para o lado de lá para ele virar positivo e vamos passar o 5 para o lado de cá. Isso vai ficar 3x3 menos 5 é igual a raiz disso aqui. 33x3 mais 97. Agora eu vou elevar ao quadrado para assumir com radical. Agora, olha que interessante, quando elevar isso aqui ao quadrado, eu vou ficar com alguma coisa aqui elevada a sexta, né?
Vou ficar com a equação do sexto grau. Mas é uma equação do sexto grau fácil de resolver se a gente fizer aqui uma substituição. Vamos pegar esse 3x3 aqui, vamos chamar isso aqui de A. Sendo assim, esse 33x3 que tem aqui dentro, ele vai valer quanto? 11 vezes A. Um negócio bem mais simples, né? Então isso aqui vai ficar A menos 5 é igual a raiz quadrada de 11A mais 97. Pronto, agora eu posso elevar ao quadrado que eu vou ficar com a equação do segundo grau. Isso vai ficar A2 menos 10A mais 25 é igual a, elevando ao quadrado, isso aqui vai ficar 11A mais 97. Passa todo mundo para o primeiro membro, isso vai ficar A2 menos 21A menos 97 menos 25 vai ficar menos 72. Então, uma belíssima equação do segundo grau em A. Não posso esquecer que o A vale 3x3. Depois eu tenho que substituir. Quais são esses números aqui? Soma e produto. Vamos fazer por soma e produto. Só que aqui o produto é negativo. Então, na verdade, isso aqui não é a soma, é a diferença. Tá, dois números que multiplicados são 72 e subtraídos dão 21. Quem será? 24 e 3. 24 e 3. Quando você multiplica, o resultado é 72. Quando você subtrai, o resultado é 21. Legal. Mas eles são números com sinais trocados, sinais contrários, né? E aí, quem é que vai ficar negativo, quem é que vai ficar positivo? Então, qual é a regra? O menor vai levar o sinal do meio. Então, você vai ser o negativo e você vai ser o positivo. Então, encontramos A igual a 24 ou A igual a menos 3. Agora, eu vou testar. Ó, o A vale 3x3. Então, eu vou ficar 3x3 é igual a 24. 3x3 igual a 24, vai ficar x3 é igual a 8. Então, o x vale 2. E agora, se você fizer 3x3 igual a menos 3, 3x3 é igual a menos 3, vai ficar x3 é igual a menos 1, então o x é igual a menos 1. Essas são as duas soluções. Calma, não acabou o problema. O que está faltando agora? Eu tenho que testar essas soluções na minha equação original, que está aqui, ó. Ok, então, ao resolver essa equação irracional, encontramos essas duas raízes aqui, x igual a menos 1 e x igual a 2. Vamos testar as raízes. Fazendo x igual a menos 1, isso aqui vai ficar... Menos 1 ao cubo é menos 1, vai ficar menos 3, menos a raiz quadrada de... Fazendo x igual a menos 1, vai dar menos 33, mais 97... Isso aqui tem que dar 5. Quanto é que vai dar isso aqui? 97 menos 33 dá 64. Raiz de 64. Raiz de 64 é 8. Então isso aqui vai ficar menos 3, menos 8. É igual a 5? Claro que não. Então essa raiz aqui, x igual a menos 1, não serve. Você está fora. Agora, aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Fazendo x igual a 2. Vamos testar x igual a 2. Isso aqui vai dar então 2 ao cubo 8, 3 vezes 8, 24. E aqui vai ficar raiz quadrada de 8 vezes 33. Vai dar 264. Mais 97. Isso aqui tem que dar 5. Olha, 264 mais 97 vai dar 361. Raiz de 361. Raiz de 361 é 19
24 menos 19 dá 5, beleza? Dá 5. Então essa raiz aqui serve, x igual a 2. É a única raiz que serve. O que é que o problema pergunta? A quantidade de soluções reais e distintas da equação abaixo é essa aqui, né? É uma solução só. Ok, pessoal? Então, por essa aula, a gente se despede aqui e tem a segunda parte ainda, onde nós vamos estudar outras equações redutíveis ao segundo grau. As equações biquadradas, as equações com módulo, as equações exponenciais, outras equações mais esquisitas, que recaem em equação do segundo grau, ou que até que não recaem, podem recair no primeiro. Então, são equações que você tem que fazer alguma manipulação para chegar num tipo de equação que você consiga resolver. Até lá!